Oi, gente, eu sou o professor Adoni Borges de História e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Brasil Colônia. Vamos conhecer um pouquinho do nosso passado, conhecer um pouquinho de onde viemos, né? E hoje eu sou convidado aqui do canal Passado Moderno. Vem com a gente. Bem, hoje nós vamos começar falando sobre Brasil Colônia. Todas as vezes que nós falamos sobre Brasil Colônia, nós temos que ter em mente que o Brasil ele é fruto de um processo de acontecimentos que vem rolando na Europa e que vão influenciar diretamente aqui dentro da América. Ora, e a primeira coisa que você tem que saber hoje é de onde é este processo, o que está acontecendo que resulta aqui dentro na chegada dos portugueses ao Brasil. Então, eu chamo a sua atenção para entender e fazer esse link, fazer essa ponte da história moderna com a história do Brasil. Vamos começar analisando, por exemplo, o contexto de finais do século XV e início do século XVI. Observe bem, esse século XV e o século XVI são exatamente o momento em que você está vendo acontecer que nós chamamos de modernidade, o que foi feito já, melhor, o que foi visto com vocês com o professor Alessandro. Ele falou contigo lá sobre o período de transição, o processo em que você está vendo lá o final da Idade Média e tudo. Então, nós estamos falando de um processo em que nós temos aqui acontecendo ao mesmo tempo movimentos como a Reforma Protestante, a formação dos Estados modernos, você está vendo surgir a burguesia, você está vendo ali naquele momento surgir movimentos culturais, econômicos, sociais, como o Renascimento e as grandes navegações. A partir da ideia das grandes navegações, a gente começa a ver, na verdade, que dentro da Europa havia o que nós vamos chamar de uma necessidade. Havia uma necessidade, havia uma busca, na verdade, para tentar conter um problema que vinha do final da Idade Média, que era, na verdade, ali uma crise monetária. Essa crise monetária, que mais lá na frente você vai conhecer como metalismo. O metalismo é, na verdade, a busca por metais preciosos e que vai impulsionar esse homem, esse europeu, a ultrapassar os seus limites. E aí a gente vai estar falando de que limites? Limites financeiros? Limites simplesmente materiais? Também. Mas a gente vai estar falando principalmente da questão dos limites psicológicos. A gente está falando aqui de um homem que, na verdade, está num período de transição. A gente está falando de um homem que cresceu ouvindo dizer que a Terra era plana e que se você navegasse direto, você poderia cair num buraco sem fundo. A gente está falando de um homem que acredita aqui que próximo à linha do Equador, o mar era tão quente que os barcos poderiam ser derretidos pela água que fervia. A gente está falando de homens que acreditam aqui nos famosos monstros marinhos, as serpentes e tudo mais. Inclusive, há registros e comprovações de que os vikings faziam seus barcos naquele formato por acreditarem, de fato, na existência de serpentes marinhas. Então, a gente está falando desse homem que, no mínimo, aqui ele está confuso. Esse homem ele está confuso por todas essas mudanças, ele cresceu ouvindo uma coisa, hoje ele está ouvindo outra. E o que ele faz? Ora, existe algo que é muito mais forte do que o medo, né? Que é a questão da necessidade. Então, essa necessidade faz esse homem procurar os metais preciosos. A gente está falando de uma necessidade que havia também por buscar novas terras. Essas novas terras também estariam aí de acordo com o interesse desse novo Estado que está sendo formado, né, desse novo modelo de governo, modelo absolutista, o Estado moderno. Então, aqui começa a se juntar interesses que estão de acordo com o que pensa a burguesia e o que pensa também o rei. Essa união, essa aliança, acaba resultando num projeto. O projeto que nós temos conhecido como Grandes Navegações. Então, começamos daqui.
Porém, a gente está falando de Portugal. Portugal já era um estado formado, consolidado já desde fins do século XIII, século XIV. Então, nós temos aqui um interesse. O interesse de Portugal é ultrapassar os seus limites. O interesse de Portugal é, de fato, encontrar uma nova rota de comércio, né? E aí nós vamos acompanhar uma situação que é interessante. Naquele momento, nós temos, por exemplo, que era muito rico, um produto que trazia, na verdade, muitas riquezas. Esse produto chama-se especiarias. Então, como a rota mais comum para se encontrar especiarias estava dominada pelos turcos otomanos, era necessário encontrar uma nova rota. Então, os caras vão começar a desenvolver estudos, pesquisas, né? É aí que entra a famosa Escola de Sagres, né? Um local onde se reuniam os maiores navegadores, os maiores estudiosos, pesquisadores das ciências náuticas, para procurar quebrar essa barreira e poder chegar até aqui. É nesse momento que nós observamos, então, que vem aí Pedro Álvares Cabral, né? Chegando aqui ao Brasil, e quando ele chega ao Brasil, nós vamos ter alguns pontos muito importantes e interessantes aqui para serem analisados. O primeiro ponto é a gente vê aquele erro clássico, né? Que é pensar ter chegado na Índia e chamar os habitantes aqui do Novo Mundo de índios. Isso aí o Cristóvão Colombo cometeu em 1492, porque ele queria chegar até a Índia e acabou chegando ali na região da América Central. E quando o Cabral chega, eles chegam aqui sob uma influência da religião muito grande. Nós estamos falando aqui da Igreja Católica, que vem desde a Idade Média com um poder muito grande, e que essa igreja ela não perdeu o seu poder totalmente. Na verdade, não há uma ruptura total com o passado medieval, com o passado onde a igreja influenciou muitas pessoas. E o que você tem? Você tem aqui um português, um europeu, chegando aqui com uma mentalidade fortemente influenciada pela religião. Ele sai da Europa, onde a Europa está um local de conturbação, um local de dúvidas. Ele sai da Europa, onde ele está vendo ali muitos choques de pensamento, e ele vem para cá, para o Brasil, querendo encontrar paz. E quando ele chega aqui, a gente encontra, então, dentro da expressão que a Laura de Melo e Souza, uma historiadora, cita, que é, na verdade, chegar aqui no paraíso, que é chegar aqui, na verdade, tendo a visão, essa é a expressão, visão edenizadora, a visão do paraíso, né? Então, vamos destacar isso aqui. Este europeu chega com uma visão edenizadora. E note a influência da religião. Edenizadora vem de Éden, Jardim do Éden. Esse europeu que chega aqui, ele chega e acredita de fato ter chegado no paraíso. Chegou no paraíso, aqui todos os problemas que ele tinha na Europa vão ser resolvidos. Esses problemas, na verdade, vão ser deixados de lado porque ele está no paraíso. Então, quando ele chega aqui, ele tem essa visão idealizadora. Ele tem essa visão até por ver coisas novas. Ora, quando o Pervar de Caminha chega, ele fica encantado ao ver aqui, por exemplo, as grandes árvores, as palmeiras, ao ver, por exemplo, que aqui tinha um pássaro que, como ele mesmo diz, imitava a fala humana. A gente está falando do papagaio, né? Então, esse europeu chega aqui com a sua mente extremamente idealizada. Esse europeu chega aqui ao ponto de dizer e ver os primeiros habitantes e dizer que eles estão no paraíso porque eles estão nus. Eles estão nus porque não tem vergonha. Se não tem vergonha, não tem maldade. Se não tem maldade, não tem pecado. Então nós nos deparamos com um pensamento religioso muito forte aqui na chegada desse colonizador. E aí nós não podemos destacar um ponto interessante. A gente tem que lembrar, esse primeiro contato é um contato pacífico, tá? Então vamos lá. A visão idealizadora colabora para que nós tenhamos um contato pacífico, tá? Agora, é bom destacar um contato pacífico inicialmente. E aí, Adoni, o que vai acontecer depois desse contato pacífico?
É aí que eu te convido para vir para o próximo capítulo da nossa próxima aula.